Eu não Então sei, vamos vai começar começar? aqui. Vamos. Então vamos começar com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuando aqui a leitura e comentários do livro A Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar, nós ontem terminamos aqui numa parte do item 5, onde ele procura responder a seguinte pergunta, né? É ociosa a vida interior? Então eu vou ler o último parágrafo que nós lemos ontem para dar sequência aqui à nossa leitura e comentários. Então ele já comparou a vida interior com a vida de um trabalho manual, de um trabalho do camponês, de um trabalho de um artesão, também com o trabalho intelectual de um escritor, de um professor, de um engenheiro, etc. Para concluir que a vida espiritual é muito mais atarefada, é muito mais pesada do que essas vidas anteriores. E ele diz assim, no parágrafo anterior, né? Arrancar constantemente aos pensamentos da terra, pela vigilância, pela renúncia e pela mortificação. Este coração onerado, com todo o peso da natureza corrompida, grave corde, ele cita uma expressão de São Paulo, que significa coração pesado, né? Reformar o próprio caráter, especialmente nos pontos em que ele menos se assemelha à fisionomia da alma de Nosso Senhor. Dissipação, arrebatamento, complacência em si mesmo ou fora de si, manifestações de orgulho ou de naturalismo, dureza, egoísmo, falta de bondade, etc. Resistir ao engodo do prazer presente e sensível, com a esperança de uma felicidade espiritual, que somente se desfrutará após uma longa expectativa. Desapegar-se de tudo quanto é suscetível de lhe fazer amar o mundo, fazer do conjunto das criaturas desejos, cobiças, concupiscências, bens exteriores, vontade e juízo próprios, um holocausto sem reserva. Que tarefa! Então ele descreve aqui um pouco, né, essas durezas, né, da vida interior. E agora continuando, e todavia isso tudo é ainda tão somente a parte negativa da vida interior. Depois dessa luta, peito a peito, que fazia gemer São Paulo, e que o padre de Ravignan exprimia por essas palavras. Olha que coisa interessante como esse padre se expressa, né? Perguntai-me o que fiz durante o noviciado? Éramos dois. Atirei um pela janela fora e fiquei eu sozinho. Coisa interessante isso, né? E depois desse combate sem tréguas contra um inimigo sempre prestes a renascer, é necessário proteger contra os mínimos regressos do espírito natural. Espírito natural aqui é da nossa própria natureza, né, gente? Um coração que, purificado pela penitência, arde agora em desejos de reparar os ultrajes feitos a Deus. Desenvolver toda a sua energia para o conservar sempre apegado às belezas invisíveis das virtudes a adquirir para imitar as de Jesus Cristo.
esforçar-se por conservar, até nas particularidades mínimas da existência, uma confiança absoluta na providência. É este o lado positivo da vida interior. Quem não adivinha o campo ilimitado de trabalho que aqui se patenteia? Então, depois de. Então, a vida interior tem dois lados, né? O lado negativo, que é esse lado que a gente joga uma outra parte de nós mesmos, né? Pela janela, como diz o padre de Ravignan, e o lado positivo, né? Da construção. O lado negativo é da destruição, e o lado positivo é o da construção. Trabalho íntimo, assíduo, constante. E, no entanto, precisamente por meio desse trabalho é que a alma adquire maravilhosa facilidade e surpreendente rapidez de execução para os trabalhos apostólicos. Só a vida interior possui esse segredo. Então veja, gente, que a mística cristã, católica, ela não tem nada a ver com aquele místico oriental sentado na posição de lótus, meditando, tentando destruir tudo que tem dentro dele para atingir um nirvana, né? Então, nós temos muito que destruir dentro da gente, né? Mas nós temos muito que construir, né? E sempre pensando não no nirvana, né? Mas sempre pensando em nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre pensando em nos abandonar, né? Nas mãos da providência, né? As obras imensas levadas a cabo, malgrado uma saúde precária, por um Agostinho, por um João Crisóstomo, um Bernardo, um Tomás de Aquino, um Vicente de Paulo, causam-nos assombro. Esse assombro sobe, porém, de ponto ao vermos esses homens, a despeito dos seus trabalhos quase incessantes, manter-se na mais constante união com Deus. Mais do que outros quaisquer, apagando a sua sede na fonte da vida pela contemplação. Esses santos iam nela aurir amplíssimas capacidades de trabalho. A gente sempre, muitas vezes, nas nossas conversas, a gente menciona que a gente não sabe como, por exemplo, São Tomás de Aquino escreveu tanto em tão pouco tempo, ou produziu tantas coisas, porque era monge, era mendicante, era padre, celebrava, rezava o tempo inteiro. Como é que tinha tempo para escrever tanto, né? Ou um Santo Agostinho, ou como ele está falando aqui, um São Bernardo, um São João Crisóstomo, né? Então, ele coloca aqui, justamente porque eles foram beber, né, dessa água, nessa fonte, né, que é infinita, né, é que a capacidade de trabalho desse pessoal era tão impressionante, tão, para nós, né, tão avassaladora, né. É isso que expressava um dos nossos grandes bispos, sobrecarregado de afazeres, quando disse a um estadista, como ele também muito atarefado de negócios, que ele perguntara o segredo da sua serenidade constante e dos resultados admiráveis das suas obras. Abre aspas. A todas as suas ocupações, meu caro amigo, ajunte ainda meia hora de meditação todas as manhãs. Dessa sorte, não só despachará todos os seus negócios, como há de encontrar ainda tempo para realizar outros.
Fecha aspas. Enfim, não vemos o São Luís IX, rei, encontrar nas 8 ou 9 horas que habitualmente consagrava aos exercícios da vida interior, 8 ou 9 horas, consagrava aos exercícios da vida interior, o segredo e a força de se dedicar aos negócios de Estado e ao bem dos seus súditos com tanta solicitude que, na confissão de um orador socialista, jamais, mesmo na nossa época, se fez tanto a favor das classes operárias como sob o reinado desse príncipe. Então, aqui termina a parte do texto que procura responder se a vida interior é ociosa. Né? Se nós ficamos. Se quem tem vida interior, né, fica ocioso, fica lá fazendo nada, né? Agora, a resposta a uma segunda objeção é o item 6, né? É egoísta a vida interior? A gente só está preocupando conosco, com a gente mesmo, né? Quando a gente se dedica a isso. A gente está esquecendo de tudo à nossa volta. Não falamos nem do preguiçoso, nem do glutão espiritual, que fazem consistir a vida interior nas alegrias de uma ociosidade agradável e que procuram as consolações de Deus muito mais que o Deus das consolações. Então, existe o glutão espiritual, né? Uma expressão muito interessante, né, do Don Chutar. É aquele que só procura as consolações de Deus muito mais do que o Deus das consolações. A sua piedade é uma piedade falsa. Já falei muito para vocês sobre piedade falsa, né? Contudo, não tem melhor compreensão da vida interior aquele que, ou porque não refletiu, ou porque recusa deixar um preconceito, declara egoísta a vida interior. Já dissemos que essa vida é a fonte pura e abundante das mais generosas obras de caridade. Para com as almas e da caridade que visa o alívio dos sofrimentos deste mundo. Examinemos a utilidade dessa vida sob outro ponto de vista. Egoísta e estéril a vida interior de Maria e de José? Que blasfêmia e que absurdo! E, contudo, nenhuma obra exterior lhes é atribuída. A irradiação sobre o mundo de uma vida interior intensiva, os méritos das orações e dos sacrifícios aplicados à extensão dos benefícios da redenção bastaram para construir a Maria, rainha dos apóstolos, e a José, padroeiro da Igreja Universal. Soror mea reliquit mi solam ministrare. Minha irmã deixa-me sozinha a servir. Lucas 10:40. Então, soror mea reliquit mi solam ministrare. Diz, servindo-se das palavras de Maria, o tolo presunçoso que não vê senão as suas próprias obras exteriores e seus resultados. Essa meditação sobre as obras externas de Maria e de José é uma coisa de fato extraordinária, né? São José
ele praticamente não é mencionado, né, nos evangelhos. É como se ele não tivesse absolutamente importância alguma, né? Disse lá que ele construía móveis, né? Para, enfim, para a subsistência da família. Mas ele não fez mais nada na descrição dos evangelhos. Ele é uma pessoa desconhecida, embora a patrística fale muito de São José, né? E de Maria também, né? Maria cuidava da casa lá, e só. Né? Não, ela não tem obra exterior. Ela não estava preocupada, por exemplo, em salvar o mundo, em ajudar todo mundo, em um outro mundo é possível, vamos fazer aqui uma associação dos pobres de Nazaré, ou enfim, vamos preocupar com. Enfim, essas coisas que hoje a gente vê por aí, né? A sua fatuidade e a sua diminuta compreensão das vias divinas não chegam ao extremo de lhe fazer supor que Deus precisa absolutamente dele. Todavia, de boa vontade, repete ainda, com Maria, incapaz de apreciar a excelência da contemplação de Madalena. Dic illi ut me adjuvet. Diz-lhe, pois, que me ajude. Lucas 10:40 também. E chega até a exclamar: Ud quide perditio ec. Porque, para que foi esse desperdício? Mateus 26:8. Censurando como um desperdício de tempo os momentos que seus colegas no apostolado, mais interiores do que ele, se reservam a fim de assegurar a vida íntima com Deus. Por eles eu me santifico a mim mesmo, a fim de que eles sejam também santificados na verdade. João 17:19. Responde a alma que compreendeu todo o alcance dessa palavra do Mestre, a fim de que, por eles me santifico a mim mesmo, a fim de que eles sejam também santificados na verdade. A fim de que, e ela, conhecendo o valor da oração e do sacrifício, une às lágrimas e ao sangue do Redentor as lágrimas dos seus olhos e o sangue de um coração que cada dia se vai purificando mais. Com Jesus, a alma interior ouve a voz dos crimes do mundo subir até ao céu e atrair sobre os seus autores um castigo, cuja sentença ela retarda pela onipotência da súplica, capaz de deter a mão de Deus, prestes a fulminar raios. Aqui eu me lembro da expressão da Nossa Senhora em La Salette, né? Ela estava segurando a mão do seu filho, né? E que já estava pesada demais a mão do seu filho para ela segurar, né? A mão da justiça, né, divina. Aqueles que oram, dizia, depois da sua conversão, o eminente estadista Donoso Cortés, fazem mais pelo mundo do que aqueles que combatem. E se o mundo caminha cada vez pior, é porque há mais batalhas que orações. Essa expressão aqui como eu comentei ontem com vocês, é aquela dos príncipes de uma determinada época que faziam de tudo para ter mosteiros em suas terras para ajudar nas resoluções das coisas temporais, né? Porque eles davam
a devida importância às orações, né? Para justamente segurar a mão de Deus, né? A mão da justiça de Deus. Né? As mãos erguidas, diz Bossuet, desbaratam mais batalhões do que as mãos que ferem. Outra expressão também do poder da vida interior, né? Das orações. Né? E no meio dos seus desertos, os solitários da Tebaida tinham muitas vezes no coração o fogo que animava São Francisco Xavier. Pareciam, diz Santo Agostinho, ter abandonado o mundo, mais do que seria mister. Videntur non nullis res humanas plus quam oportete desruisse. Mas deve-se ponderar, acrescenta ele, que as suas orações, tornadas mais puras por esse grande afastamento do mundo, eram por isso mesmo de maior influência e mais necessárias para esse mundo corrompido. Ou seja, quando nós nos retiramos em oração, nós fazemos mais para o mundo do que quando nós estamos dentro dele, operando dentro dele. Né? Ordinariamente, uma oração curta, mas fervorosa, contribui muito mais para apressar uma conversão do que longas discussões e excelentes discursos. Essa é uma lição para nós, né? Que estamos tão preocupados em converter as pessoas que estão ao nosso lado, né? Principalmente agora com a crise da igreja, né? Nós temos ao nosso lado muitas pessoas da nossa família, das nossas relações, que não estão convertidas, né? E a gente pensa que nós vamos convertê-las, brigando com elas, fazendo discurso, discutindo, contrariando os argumentos da pessoa, enfim. E aí a gente precisa ouvir de novo essa frase, né? Ordinariamente, uma oração curta, mas fervorosa, contribui muito mais para apressar uma conversão do que longas discussões e excelentes discursos. Aquele que ora, então, essa frase é fundamental. Aquele que ora trata com a causa primeira, opera diretamente sobre ela. Tem dessa sorte na mão todas as causas segundas, visto que estas somente desse princípio superior recebem a sua eficácia. Por isso, o efeito desejado é então obtido com maior segurança e rapidez. Então, por que a oração fervorosa é mais eficaz do que as nossas próprias tentativas, né? Por exemplo, na conversão de uma pessoa? A resposta é de um primor extraordinário, Dom Chautard dá a resposta, é de um primor absolutamente surpreendente. Aquele que ora trata com a causa primeira, que é Deus. Deus, por sua vez, usa as causas segundas, que são das mais variadas espécies. Então, se nós tratamos com a causa primeira, ele tem em mãos todas as causas segundas para nos atender nas nossas orações. Então, ao invés de usar causas segundas, que é o que a gente faz quando a gente discute, quando a gente tenta impor as ideias sobre os parentes, os pais, os filhos, enfim, vamos tratar com a causa primeira, porque ele vai usar depois essas causas segundas de maneira muito mais eficaz.
e muito mais rápida, muito mais seguramente. Então, não se esqueçam disso, gente. Aquele que ora, trata com a causa primeira, que tem em suas mãos uma infinidade admirável de causas segundas para aceitar a nossa oração e fazer o que a gente pede. Né? 10.000 hereges, 10.000 hereges, no dizer de uma revelação respeitável, foram convertidos por uma só oração inflamada da seráfica Santa Teresa, cuja alma ardendo em amor de Cristo não podia compreender uma vida contemplativa, uma vida interior que se desinteressasse das solicitudes apaixonadas do Salvador pela redenção das almas. Abre aspas, aceitaria o purgatório, diz ela, até o juízo final, para livrar uma só dessas almas. E que me importaria a duração dos meus sofrimentos, se assim pudesse livrar uma só alma, e sobretudo muitas, para a maior glória de Deus. Fecha aspas. E dirigindo-se às suas religiosas, dizia-lhes, abre aspas, fazei convergir para esse fim inteiramente apostólico, minhas filhas, as vossas orações, as vossas disciplinas, os vossos jejuns, os vossos desejos. Fecha aspas. Tal é, com efeito, a obra das carmelitas, das trapistas, das clarissas. Vede-a seguir a marcha dos apóstolos, alimentá-los com a superabundância das suas orações e das suas penitências. As suas súplicas precipitam-se do alto, num espaço tão dilatado como a marcha da cruz e o brilho do evangelho sobre as almas, essas presas divinas. Ou antes, é o seu amor oculto, mas ativo, que excita por toda parte, no mundo dos pecadores, as vozes da misericórdia. Então, aqui ele um pouco descreve, né, como é que é esse movimento ascendente das nossas orações, né, e o movimento descendente das, 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 da misericórdia divina sobre as almas. Né? Justamente porque, agindo na causa primeira, nós então desencadeamos com as nossas orações todas as causas segundas que são efetivas naquilo que a gente está pedindo. Né? É como se a gente reunisse com as nossas orações um exército admirável e numeroso, né? para atender às nossas orações. Né? Nós multiplicamos infinitamente o poder pessoal nosso de agir sobre o mundo, né? Justamente porque nós nos associamos ao poder da causa primeira. Né? Ninguém conhece neste mundo o porquê dessas conversões longínquas de pagãos, da paciência heróica desses cristãos perseguidos, da alegria celeste desses missionários martirizados. Tudo isso está invisivelmente ligado à oração dessa humilde freira. Com os dedos sobre o teclado dos perdões divinos e das luzes eternas, a sua alma silenciosa e solitária preside à salvação das almas e às conquistas da igreja. Bonito, né? Ele faz aqui a metáfora de que Santa Teresa estava
estava tocando, né, um instrumento, né, e regendo uma orquestra, né, é, em prol da salvação, das almas e das conquistas da igreja, né, com a simples oração. Quero trapistas neste vicariado apostólico, dizia Monsenhor Favier, bispo de Pequim. Deseja até que eles se abstenham de qualquer ministério exterior, a fim de que nada os distraia do trabalho, da oração, da penitência e dos santos estudos. Porque sei quão grande será o auxílio prestado aos missionários pela existência de um fervoroso mosteiro de contemplativos no meio dos nossos pobres chineses. E mais tarde, diz o Monsenhor Favier, né, conseguimos, enfim, penetrar numa região até hoje inacessível. Atribuo esse fato aos nossos queridos trapistas. E mais, 10 carmelitas orando, dizia um bispo da Conchinchina ao governador de Saigon. Auxiliar-me-ão muito mais do que 20 missionários pregando. Então, 10 carmelitas orando auxiliam mais do que 20 missionários pregando. Padres seculares, religiosos e religiosas, votados assim à vida ativa como à vida interior, participam do mesmo poder sobre o coração de Deus que as palavras do claustro. Dos monges no claustro, né? Ou das monjas, das freiras no claustro. Um padre Xavier, um São João Bosco, um padre Antônio Maria, são disso frisantes exemplos. A bem-aventurada Ana Maria Taig, nas suas funções de pobre dona de casa, era tão apóstolo como São Bento. João Fabre, fugindo dos caminhos São Bento José Fabre, fugindo dos caminhos frequentados. O santo homem de Tours, o senhor Dupont, o coronel Paqueron, etc., abrasados no mesmo ardor, eram poderosos nas suas obras, porque eram homens da vida interior. E o general Dessony, entre duas batalhas, encontrava na união com Deus o segredo do seu apostolado. Egoísta e estéril a vida de um Curadares. O silêncio é a única resposta que mereceria tal afirmação. Então, ele está respondendo a um argumento de que a vida de Curadares foi estéril e egoísta, né? O silêncio é a única resposta que mereceria tal afirmação. Todo espírito criterioso atribui precisamente a perfeição da sua intimidade com Deus, o zelo e os bons êxitos desse padre desprovido de talentos, mas que tão contemplativo como um cartucho, sentia uma sede de almas que tinha tornado inextinguível os seus progressos na vida interior, e recebia de Nosso Senhor, que era a sua vida, uma como participação do poder divino para operar as conversões. E aqui ele usa uma expressão muito interessante a respeito de Curadares, né? Um padre desprovido de talentos, né? Ele próprio falava isso, né?
talentos intelectuais, talentos de todas as formas, né? E, e mesmo assim, e aqui ele fala o que todos os outros falam, né? É que ele recebia como que uma participação do poder divino para operar as conversões. Ou seja, não importava a Curadares a falta de talentos. Então, aqui também tem uma lição, né? Muita gente, hoje em dia principalmente, né, que se faz uma confusão entre a vida intelectual e a vida espiritual, essa vida interior, de que fala Dom Chutar, né? Então, muita gente tem a impressão de que para nós fazermos um verdadeiro apostolado, né, nós precisamos ser instruídos, altamente intelectuais, altamente preparados, né? Sabedores de todas as questões culturais do momento, sabedores de. Enfim, isto é ainda a tentar agir nas causas segundas e não a tentar uma ligação interior com a causa primeira. O Curadares um exemplo muito forte, porque o Curadares viveu no século XIX, o século da ciência, o século do cientificismo, o século dos grandes intelectuais, né? O século, enfim. E ele não tinha nenhum desses talentos intelectuais, né? Então, é uma bobagem a gente pensar que um apostolado eficaz dependa de talentos especiais, né? De talentos especiais. Isso vale para os pais também, né? Eu vejo muitos os pais na criação dos filhos, que é um apostolado, né? Eu vejo muitas vezes os pais falando assim, puxa vida, mas eu não tenho formação nenhuma, eu não tenho. Como é que eu vou fazer com meu filho? Meu filho será prejudicado na educação dele, porque eu mesmo não tenho vários talentos, né? Eu não sou um São Tomás de Aquino, misturado com Santo Agostinho, misturado com São Bernardo. Então, isso também é uma observação importante para a gente ter em mente, né? Infecunda a sua vida íntima, a do Curadares, mas suponhamos que um santo Vianney, mas suponhamos um santo Vianney em cada diocese. Antes de 10 anos, o mundo ficaria regenerado e bem mais profundamente do que por multidões de obras insuficientemente edificadas sobre a vida interior e para cuja organização concorressem, além de grandes recursos pecuniários, o talento e atividade de milhares de apóstolos. Um santo Vianney em cada diocese. Imagino vocês. Não tenhamos dúvida alguma. A principal razão de esperar a ressurreição do mundo hoje é que talvez em nenhuma outra época tenha havido o que de há alguns anos a essa parte se verifica, mesmo entre os simples fiéis, a saber, avultado grupo de almas em extremo desejosas de viver unidas ao coração de Jesus e de dilatar o seu reinado, fazendo germinar em derredor de si a vida interior. Ínfima minoria, essas almas de escola, mas que importa o número, havendo a intensidade. A reconstrução da sociedade após a Revolução Francesa de 1789 deve-se atribuir a uma pleiade de sacerdotes amadurecidos na vida interior pela perseguição.
Por meio deles, uma corrente de vida divina veio reanimar uma geração que a apostasia e a indiferença pareciam ter votado a uma morte que nenhum esforço humano vingaria conjurar. Esse aqui também é uma lição para nós, né? Uma lição para nós, que estamos vivendo a maior crise que a igreja já viveu. E a lição é sempre a mesma, em todos os tempos, em todas as provações. É nos voltarmos para a vida interior. Se houver algum tipo de salvação para a crise da igreja atual, ela estará na nossa vida interior. Não estará em nenhuma outra coisa, se não estiver nela. Após 50 anos de liberdade de ensino em França, após esse meio século que viu a eclosão de obras inumeráveis, e durante o qual passou pelas mãos dos religiosos e dos padres toda a mocidade francesa e lograram o apoio quase completo dos governantes, qual a razão por que, a despeito de resultados aparentemente gloriosos, não puderam formar na nação uma maioria tão profundamente cristã que lutasse contra a coligação dos sectários de Satanás? Certo que o abandono da vida litúrgica e a cessação da sua irradiação sobre os fiéis contribuíram para essa impotência. A espiritualidade do clero e dos católicos tornou-se acanhada, árida, superficial, exterior ou inteiramente sentimental. E não mais possui aquela penetração e aquele incitamento da alma que causa a liturgia, essa grande força de vitalidade cristã. Mas não existirá também outra causa no fato de que os padres, os educadores, a míngua de vida interior intensiva não tenham podido gerar senão almas de uma piedade superficial, sem ideal poderoso e sem profundas convicções? Isso tudo ele está falando para nós hoje, gente, porque a crise que ele está se referindo é menos grave do que a nossa. Professores católicos franceses de então não têm sido mais zelosos em alcançar o êxito dos diplomas e o prestígio da obra do que em dar às almas uma solidíssima instrução religiosa? Não têm despendido as forças sem visar, sobretudo, a formação das vontades para gravar em caracteres de rija têmpora a imagem de Jesus Cristo? E essa mediocridade não terá tido tantas vezes por causa a banalidade da vida interior? Essas perguntas são todas para que a gente se faça. Né? Quando a gente fala que a crise atual da igreja é, de certa forma, um castigo de Deus, é exatamente isto. Será que, quando toda essa crise não estava sendo preparada, né? A gente estuda sobre o modernismo do século XIX, sobre o neomodernismo do século XX, será que isso tudo não poderia ter sido barrado com um conjunto de almas fervorosas, de vida interior intensa, ao longo dessas décadas, desde o século XIX até a eclosão da crise no Concílio Vaticano II? O sacerdote santo, houve quem disso? A sacerdote santo, houve quem disse? Corresponde o povo fervoroso. Essa é aquela
famosa frase, né? A sacerdote santo corresponde o povo fervoroso. A sacerdote fervoroso, povo piedoso. A sacerdote piedoso, povo honesto. A sacerdote honesto, povo ímpio. Sempre um grau de vida a menos naqueles que são gerados. Né? Padre Paulo sempre gostava dessa frase. Né? Sempre um grau de vida a menos naqueles que são gerados. Vou ler de novo a frase. O sacerdote santo, a sacerdote santo corresponde povo fervoroso. A sacerdote fervoroso, povo piedoso. A sacerdote piedoso, povo honesto. A sacerdote honesto, povo ímpio. Sempre um grau de vida a menos naqueles que são gerados. Seria talvez exagero admitir essa proposição. Julgamos, porém, que as seguintes palavras de Santo Afonso exprimem suficientemente qual a causa a que se deve atribuir as responsabilidades da atual situação de muitos católicos no mundo. Então vamos ouvir Santo Afonso Maria de Ligório. Abre aspas. Os bons costumes e a salvação dos povos dependem dos bons pastores. Se à frente de uma paróquia estiver um bom pároco, depressa nela se verá a devoção florescente e os sacramentos frequentados, a oração mental praticada. Daí o provérbio. Aí ele cita um provérbio do Eclesiástico, segunda palavra do Eclesiástico. Daí o provérbio, qualis pastor, talis paróquia. Tal pastor, qual paróquia. Segundo esta palavra do Eclesiástico, 10:2. Qualis est rector civitates, talis est inhabitantes inea. Tal deixa eu ver aqui a tradução direitinho. Aqui ele não fala. Então, tal qual o diretor da comunidade, né, tal é os habitantes dela. Então, terminamos aqui a parte em que ele responde, né, se é egoísta a vida interior, em que ele enfatiza, né, o quão importante é a vida interior para os acontecimentos externos da comunidade. Para exatamente o Samuel, alguém colocou aí uma parte que eu citei aqui do tal o juiz do povo, tais os seus ministros, tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. Eclesiásticos 10. Então ele tá só corrigindo aqui a minha pobre tradução. Então, fiquemos então, eu vou abrir então para perguntas e discussões, e fiquemos então com essa ideia, né? Com essa ideia de que aquele que ora trata com a causa primeira. Então, aquele que ora é como se regesse uma orquestra de causas segundas na direção daquilo pelo qual ele ora. Tá certo? Então, é muito mais poderoso, é muito mais poderosa uma oração fervorosa, justamente para organizar, orquestrar o conjunto de causas segundas, do que exatamente uma ação externa de uma determinada pessoa. Não é? Então essa é uma grande lição aqui dessa nossa leitura de hoje. E eu fico aguardando então as observações porque agora nós vamos nos adentrar ao último item dessa primeira parte, que é a objeção tirada da importância da salvação das almas.
Tem duas pessoas digitando ali, vamos aguardar. Só aguardando. Já tem. Tiago diz: minha maior dificuldade, disciplina. Conseguir fazer antes dos filhos acordarem, encontrar horário fixo e fiel, achar que estou certo ou fazendo de qualquer forma. Bom, essa é a nossa, sempre é a nossa dúvida, né? E a disciplina, Tiago, a disciplina é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Se você não traçar a sua disciplina e se você não segui-la rigidamente, não tem como. A gente nunca é disciplinado, a gente está sempre em luta contra a nossa falta de disciplina, a nossa preguiça. Isso é uma luta permanente, não tem jeito. Tá? Parafraseando uma ideia da autoajuda, ao Samuel com autoajuda. Quem não tem meia hora diária para meditar em Deus precisará de uma hora, de várias horas até, né? É porque, na verdade, a gente não dá a devida importância a. Quer dizer, a gente acha que a oração ela toma muito tempo da gente para as coisas práticas que a gente tem que fazer. E a gente não vê exatamente que ela vai economizar muito tempo da gente. Porque essa é a ideia, né? Quando a gente trata com a causa primeira, ela vai orquestrar as causas segundas para fazer aquilo que a gente está pedindo, né? Então, essa é a grande ideia aqui, né? Ela vai organizar as coisas de um modo que nós sejamos muito mais efetivos, né, na nossa, na nossa vida, né? Que sem ela nada se faz, sem provavelmente sem a disciplina. Não há possibilidade de fazer nada sem disciplina, né? Eu chamo muita atenção para isso, porque não porque eu seja disciplinado, longe disso, né? Eu sou uma das pessoas mais preguiçosas que eu conheço, né? Então, essa luta contra a preguiça, enfim, aquela vontade de ficar parado sem fazer nada ou sonhando acordado, é uma coisa horrorosa em nós, né? O Samuel fala, outra ideia da autoajuda. Ao ter muitas tarefas, execute aquela que eliminará várias outras, ou as tornará irrelevante. Sendo assim, essa tarefa será sempre a oração. Certamente, certamente, né? E por isso que ele, em outra parte aqui que eu já li, ele sugere uma espécie de oração permanente, né? Aquele recolhimento, mesmo que a gente esteja fazendo obras externas, aquele recolhimento que a gente tem que ter, e também aquela sugestão das práticas das jaculatórias, né? Justamente, a gente usa isso justamente porque a gente é indisciplinado, porque quando a gente se joga numa tarefa, a gente esquece de Deus. Então é por isso que essa disciplina prática da jaculatória, ela é importante para que a gente sempre esteja lembrando que tudo que a gente está fazendo, primeiro, está sendo supervisionado por Deus. E segundo, o sucesso daquilo que a gente está fazendo depende exatamente dele. Não é de nós, exatamente. Né? O professor não fala isso, a gente desiste. Desiste não. Essa luta contra a disciplina e contra a indisciplina e contra as nossas tendências de dissipação é uma das lutas mais permanentes do homem. Não pensem vocês que o homem de vida interior intensa não lute também contra isso. Ele luta permanentemente. Né? Aquele trabalho destrutivo, ou negativo, desculpe, da vida interior que ele fala aqui, ele não acaba nunca. Ele só se mistura com o trabalho ativo.
o trabalho ativo de vida interior, obviamente, favorece aquele trabalho destrutivo. Mas o trabalho negativo contra as nossas tendências, contra a nossa natureza, né? Ele é permanente, ele não vai nos. Nós nunca vamos ficar livres dele, só quando a gente morrer, né? Ah, não fala que eu sou preguiçoso. Nossa, vocês não imaginam o quanto preguiçoso sou eu, tá certo? Mas é muito, não é pouco, não, tá? É, porque eu não sei por que vocês, enfim, têm essa impressão, né? Mas a mim me custa cada vez mais, agora que estou envelhecendo, me custa cada vez mais fazer o que eu faço. Então, mas enfim, às vezes eu sucumbo à preguiça, muitas vezes, até muito mais vezes do que eu quisesse, e às vezes eu não sucumbo. Naquelas vezes que eu não sucumbo, eu faço alguma coisa de proveitoso, né? Mas cada um de nós tem que tratar com as dificuldades nossas de uma maneira pessoal também, né? Tá certo? Então, assim, mas essa questão da disciplina, do levantar, do dormir, das tarefas diárias, etc., etc., é absolutamente fundamental. Maria Cristina Maia colocou aqui. Ultimamente estou percebendo que na minha vida, que a preguiça pode se esconder no ativismo. Ah, claramente, claramente. Olha, eu não sei, aqui está Samuel, o Samuel está citando a Maria Cristina. Maria Cristina, você está sendo citado aqui, eu não sei como é que é isso, não. Mas então é o seguinte, uma forma de você não fazer nada é você se tornar ativo o tempo inteiro, tá certo? Porque o ativismo, aquele ativismo, digamos, que a gente conhece hoje, militante, né? Enquanto você está naquele ativismo militante, você não está fazendo nada, não. Tá certo? Enfim, ah, o ativismo é uma forma dinâmica de preguiça, tá? Porque enquanto você está ativo, você tá se convencendo que você está fazendo muita coisa, que isso é muito legal e não está, enfim, e não está fazendo nada, né? De fazer muitas coisas, mas não fazer o que deve ser feito. De não fazer o que deve ser feito primeiro. Sim, é isso mesmo. Enfim, a gente faz muita coisa para não fazer as coisas que a gente tem que fazer. Na verdade é isso. Isso é aquela preguiça ativa. Existe a preguiça passiva, se olhar para o mundo e ficar parado, mas existe também a preguiça ativa, muito bem lembrado. Aí essa coisa. Na ordem certa, justamente. Os sanguíneos, acho que vão me entenderem. Isso já é a observação da Maria Cristina. Entendi. Nossa, me identifico também. Juliana está aqui, me definiu. Samuel, o ativismo é a forma dinâmica de preguiça. Aforismos do Anguete, pelo amor de Deus. O ativismo é uma forma dinâmica de preguiça. Ah, sim. Mas não é verdade, né? Quer dizer, assim, quando a gente não quer nos investir na nossa vida interior, né? De preferência a gente sair falando aí para o mundo inteiro. E tem uma grande vantagem esse ativismo preguiçoso, é que você às vezes recebe muitos elogios das pessoas à sua volta, e aí isso fica ainda mais solidificado na sua cabeça. Puxa vida, recebi elogio, então vou fazer isso sempre, né? Vou continuar fazendo isso aqui, né? Isso está cada vez mais afastado da vida interior, né? Então, pois bem, meus senhores, estamos chegando agora ao final. Vamos ver aqui que vantagem. O Rodrigo escreveu aqui, mas eu não entendi muito bem. Juliano está digitando. Esqueçam as festas. Não é esquecer as festas, não. É só fazê-las é, bem feitas. As confrarias são muito importantes.
Exatamente. Bom, gente, então, terminamos aqui hoje mais uma leitura. Espero que vocês voltem amanhã, tá certo? Vamos fazer, então, uma oração para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo dia.